Please close your eyes. Por favor, fechem os olhos. Om Sahana Bhavatu Sahano Vinaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvi Navadhitamastu Mahavidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. My humble pranam at the lotus feet of Sri Gurudev and Sri Guruji. Minhas humildes prostrações ao Sr. Gurudev e ao Sr. Guruji. And my humble pranam to all those who are present here and present on the online. E a todos que estão aqui e a todos que estão online. In the school and college, we might have studied about Newton's law. Na escola, a gente pode ter estudado as leis de Newton. The Newton's third law is very, very common and popular. A lei de Newton é muito comum e muito popular. The third law is to every action there is a equal and opposite reaction. O ensinamento é que para cada ação há uma resposta proporcional. So this law is speaking about action and its a reaction. Então, essa lei fala sobre a ação e a reação. It says if you perform an action, then there will be an equal and opposite reaction. É dito que, se você fizer uma ação, terá uma reação oposta proporcional. So there are many examples of this scientific law. Há muitos exemplos dessa lei científica. So when we are working, our food pushes the ground backward and the ground pushes us forward. When we are working, our foot pushes the ground backward. Quando nós estamos trabalhando, Andando. quando nós estamos andando, And the ground pushes us forward. e o chão nos impulsiona para frente, Isso. So with equal and opposite reaction. e uma igual e ação, e uma igual e proporcional reação. So similarly, when you launch a rocket, Então, similarmente, quando você lança um foguete, the gases that exhausted from the rocket, they pushes downward, o gás que sai do foguete vem para baixo and the rocket is pushed upward. e o foguete vai para cima. And another example of this scientific law is swimming. E outro exemplo dessa lei científica é Swimming. nadar. So a swimmer has to push the water backward, Então, o nadador ele tem que empurrar a água na direção contrária. and the water pushes him forward. E a água o empurra para frente. This is a scientific thing.
Isso é uma lei científica. And the action has an equal and opposite reaction. Toda ação tem uma reação proporcional. But when you came to the spiritual area, Mas quando você vem para a área espiritual, the spiritual scientists say that action has an every action has an effect. a espiritualidade diz que para cada ação tem um efeito. And it has multiple effect. E tem múltiplos efeitos. Múltiplos. So when the scientific law says that it has an equal and opposite reaction, Então, quando a lei científica diz que para cada ação há uma ação oposta, the spiritual theory says that the action has multiple effect or reaction. a teoria espiritual diz que a ação tem múltiplas ações. Ações. Last Saturday there was a football match between Brazil and Morocco. Na última semana tivemos o jogo de futebol entre Brasil e Marrocos. It was an action or it's an activity. Teve uma ação e teve uma atividade. It is a sports activity. É uma atividade esportiva. And the action or activity produces many effect. E essa ação, ela produz muitos efeitos. So when there was a match going on, Então, I could hear there is a noise in our neighborhood. então, conforme a partida foi avançando, eu pude ouvir barulho na nossa vizinhança. Came to know that there was a gathering of football lovers. Eu descobri que há muitos amantes do futebol. Muitos amantes do futebol se reuniram. And there was a party going on. E tinha uma festa acontecendo. Maybe such type of things are going on all around Brazil. E eu imagino que essas coisas aconteceram em todo o Brasil. I also came to know that the match was ended with a draw. E eu descobri que essa partida ela terminou com um empate. That means it is not a victory nor a defeat. Isso significa que não há uma vitória, não há uma derrota. Suppose there was a victory for Brazil, then there would have been celebration all over the country. Então, suponha que tivesse uma vitória para o Brasil e ia ter uma celebração em todo o país. And people would have been very, very happy. As pessoas estariam muito felizes. And if there is a defeat, then all the people of the country, they would have been very, very disappointed and sad. Mas se houvesse uma derrota, todas as pessoas estariam muito tristes ou desapontadas. So victory would have made them happy and defeat would have made them sad. A vitória os faria felizes e a derrota. A vitória os faria felizes e a derrota os faria tristes. But for a person like me, who is not a
citizen of this country, Mas uma pessoa como eu, que não sou um cidadão desse país, and our own country, India, is not participating in the event, o meu país, a Índia, não está participando do evento. for me, the victory would have no effect. Para mim, a vitória não tem nenhum efeito. Even the defeat would have been no effect Mesmo a derrota não teria nenhum efeito. because I am not, first of all, not belongs to this country, Porque eu não pertenço a esse país and I am also not very interested in football. e eu também não sou muito interessado em futebol. So also, a person in any other country who is not participating in this international event of football, Então, qualquer pessoa de qualquer outro país que não está participando desse evento de futebol, he will not be affected by the victory or defeat of any of such participation country. ele não vai se afetar por nenhum resultado de nenhum outro país. If you analyze and think it deeply, Se você analisar e pensar profundamente, we will came to know that if I'm not have a feeling that it is my country, then there would be no reaction. então, se você pensar profundamente, você vai perceber que se não for o seu país, não vai ter uma reação. Since we have identified that this is my country, therefore we are happy or we are sad. Mas assim que a gente se identifica com esse é o meu país, haverá tristeza ou haverá felicidade. So this emotional attachment or identification is the cause of our happiness or sadness. Então, essa identificação, esse apego, é a causa da nossa felicidade ou da nossa tristeza. As long as I'm attached, I'm identified, Enquanto eu me sinto apegado, eu estou identificado. it can bring me joy or sorrow. Isso pode me trazer felicidade ou tristeza. A person living in Latin America, Uma pessoa que vive na América Latina, if he identify that Brazil is belongs to us, Brazil is our Latin American country, then he would also felt happy with victory and sad with defeat. se uma pessoa na América Latina identifica o Brasil como o time da América Latina, ele também vai se sentir feliz ou triste com a derrota ou com a vitória. So also, a people, a, a people belonging to Morocco would have been happy with their victory and would have been felt sad with defeat. Assim como uma pessoa do Marrocos poderia se sentir feliz ou triste, dependendo do resultado. So also when people belongs to African country, thinking that Morocco is our country, he would have been happy with the victory and sad with the defeat. E uma pessoa no continente africano poderia pensar que o Marrocos faz parte do nosso continente, então eu posso me sentir triste ou feliz
com o resultado. The stronger is the identification, the stronger is the attachment, the stronger would have been its effect. Quanto mais forte for a identificação, mais forte é o apego e mais forte será os seus efeitos. Now come to sports to election. Agora vamos de esportes para a eleição. Suppose there is a election going on in Brazil. Imagine que há uma eleição, que vai acontecer uma eleição no Brasil, For the National Congress. para o Congresso Nacional. So the federal election is going on, and one of our party member won the election. Então, uma eleição para o partido do Congresso, um membro do nosso partido ganha a eleição. So if he won the election, then we will celebrate. Então, se você ganhar a eleição, nós vamos celebrar. And a opposition party, a member of the opposition party may feel disappointed or sad. E o membro do partido oposto pode se sentir desapontado ou triste. So as we identify with a party, therefore we feel joy or sorrow. Então, a identificação com o partido pode nos trazer a felicidade ou a tristeza. But a person who do not belongs to this country is neither happy nor sad with the win of a particular party. Mas uma pessoa que não pertence a esse país não vai se afetar pelo resultado dessa eleição. If you analyze this, then you find also that the identification is the cause for our joy and sorrow. Se você analisar isso, vai perceber que a identificação é a causa da nossa felicidade ou tristeza. If I am attached or identify with a party, then it gives me joy if there is a victory and sorrow if there is a defeat. Se eu me sinto apegado ao partido, a vitória vai me trazer felicidade e a derrota vai me trazer tristeza. Suppose there is a cinema going on. Imagina que está passando um filme no cinema. The cinema is in Portuguese language. E o filme ele está passando na linguagem em português. If I am there, who is not understand Portuguese language, it may not give the same kind of joy, happiness that happens to a person who knows the Portuguese language. E se eu vejo esse filme em português e eu não entendo o idioma, eu não vou me sentir tão afetado, feliz ou triste quanto a pessoa que entende o idioma. So, a person who knows this language, who is identify himself with this language, he enjoys the cinema. Então, a pessoa que entende o idioma, ela consegue aproveitar e consegue se identificar com o filme. And those who don't know the language, they don't understand, it makes no difference to him. E para aquele que não entende o idioma, pode não fazer diferença nenhuma para ele. So from all these examples, we can know that
the reaction happens only when there is some attachment or identification Então, por esses exemplos, a gente percebe que apenas através do apego há qualquer tipo de reação. So here two things comes into play. One is our identification, which is we may say ego, and second thing is the reject. Second thing is the result. Então, duas coisas que a gente pode afirmar é que a primeira é o apego, que pode estar relacionado ao ego, e a segunda relacionado ao resultado. So the spiritual scientist says that an action can bind us or we are affected by two things. Então, a espiritualidade diz que a gente pode nos ligar ou ser afetado por duas coisas. It is the ego, I-ness and minus, and the other one is the result. Uma é o ego, a mente, e a outra é o resultado. Resultado? So if there is a strong I-ness and minus, then the effect will be more deep, more strong. Então, se há mais a mente, o apego, isso vai nos afetar mais fortemente. So also the result produces an reaction or effect. Assim como o resultado vai produzir os efeitos, é isso? These two things, these two things binds us with the action. Essas duas coisas nos unem às ações. And as a result, E como we resultado, feel happiness or sorrows. a gente vai sentir felicidade ou tristeza. Now let us come to an individual experience. Agora vamos falar sobre a experiência individual. Suppose I am going to participate in a painting competition. Imagine que eu vou participar de uma competição de pintura. I draw a picture and went to participate in the competition. Eu faço um desenho e vou participar da competição. And if I won prizes, then I am happy. If I don't get any prize, I am sad. Se eu ganho algum prêmio, eu fico feliz, e se eu não ganho nenhum prêmio, eu fico triste. I thought my painting got the prize and I am delighted, I am happy. Se meu desenho ganha um prêmio, eu estou satisfeito, eu estou feliz. And if I don't get prize, I say my painting is not qualified for a prize. E se eu não ganho o prêmio, eu digo que o meu desenho não está qualificado para um prêmio. So I am sad. Então, eu fico triste. So happiness and sad or sorrow, Então, a felicidade ou a tristeza, either at large or broader sense or a individual sense, it brings sorrows and sufferings and pain and pleasure in us. felicidade e tristeza, elas trazem alegria ou dor em nós. Tem mais alguma coisa?
The same thing happens in our day-to-day life also. E a mesma coisa acontece na nossa vida diária. If we act in day-to-day life with ego and attachment with the result, Se nós agimos na nossa vida diária com apego ao resultado e com ego, it will bring happiness or sorrow in our life. isso vai trazer felicidade ou tristeza em nossa vida. This happiness and sorrow is the symbol of our binding with the action. A felicidade ou a tristeza ela é o símbolo do nosso elo com a ação. So, how to be free from this happiness and sorrow in our life? Então, como podemos ser livres da felicidade ou da tristeza em nossas vidas? And how to be remain neutral to happiness and sorrows in life? E como nos manter neutros à felicidade e à tristeza na vida? How to be free from the effects of our action? Como nos manter livres dos efeitos de nossas ações? So, two things is needed. Duas coisas são necessárias. First thing is that we should not do any work with a sense of doership, that is, I am doing. Primeiro, a gente não deve fazer nada com o sentimento de que eu estou fazendo. And second thing is not to be attached with the result of the action. E a segunda coisa é não nos apegarmos ao resultado da ação. If these two things we can do in our life, then whatever action we will perform in the society, it will not bind us. Se a gente conseguir cumprir essas duas coisas em nossas vidas, os resultados não vai poder nos afetar. We will be free from sorrows and happiness. Nós estaremos livres da tristeza e da felicidade. We will be free from the effects of the karma. Estaremos livres dos efeitos do karma. In order to remove our ego that I am doing, Para remover o ego da sensação de que eu estou fazendo and not to be attached with the result of the action, e não se sentir apegado ao resultado da ação, we need to offer our action to the God. precisamos oferecer as nossas ações a Deus. When we perform our action dedicating to God, then there will be no ego. Quando a gente oferece as nossas ações a Deus, não há ego. There will be also no attachment and expectation for the result. Também não há apego ao resultado das nossas ações. So the pain and pleasure of life will not touch us. Então, a dor e o prazer da vida não vão nos tocar. We usually chant a mantra. Geralmente nós cantamos mantras. Kayena vacha manasendriyeva
बुद्ध्यात्मनावा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पया. This is the Sanskrit verse. Esse é um verso em sânscrito, It's a mantra we chant after the arati. é um mantra que nós cantamos depois. Arati. 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 Showing love to the God. A gente oferece ao Deus. The meaning is E o significado é: Kayana means with this body. Kaya. Kaya significa. Kayana vacha Pois- manasendriyeva. That means Significa que Kayana means it is with this body. com esse corpo. Vacha means Bhatia Speech. significa speech. falar. Manase means with mind. Manasei significa com a mente. Indriya means senses. Indriya significa sentidos. Kayena vacha manasendriyeva buddhyatmam. Buddhi means Isso significa intellect. intelecto. Buddhyatmanava prakrute swabhavat means by my natural tendencies. Isso significa a minha natureza de tendências. Ciências naturais. Minhas tendências naturais. Karomi yadyat sakalam parasmai means whatever I am doing, Narayana iti samarpayami. That means I am offering it to the God. E isso significa que o que eu estiver fazendo será oferecido a Deus. So, we're showing light to God. We pray that whatever we are doing with our body, with our speech, with our mind, with our senses and intellect, everything is offered to God. Então, tudo que a gente faz com esse corpo, com a mente, com o intelecto, tudo é oferecido a Deus. So, if we can really follow this mantra in our day-to-day life, Então, se a gente conseguir realmente seguir esse mantra na nossa vida diária and offer everything to God, e oferecer tudo a Deus, whatever we do with our body, with our speech, mind, senses, intellect, tudo que nós fazemos com nossa mente, com as nossas palavras, com o nosso intelecto, then there will be no more ego. então não haverá mais ego. There will be no identification. Não há mais identificação. So we will not be affected by the result. E não estaremos mais afetados pelos resultados. So we will be free from pleasure and pain. E estaremos livres do prazer e da dor. We will be free from happiness and sadness. Estaremos livres da felicidade e da tristeza. So we can lead a free life. Então a gente pode viver uma vida livre. Our action cannot bind us. As nossas ações não podem nos amarrar. And we can really enjoy peace and bliss in life. E a gente pode aproveitar a paz na nossa vida. So long as you are affected by our own actions through pleasure and pain, Enquanto estamos apegados às nossas ações, às nossas dores e aos nossos prazeres, we will live in
we live a painful life. A gente vive uma vida dolorosa. Suppose a farmer has a mango tree. Imagine que um fazendeiro tem um pé de manga. He has a mango garden. Mango, what? Mango. Ele tem um jardim, Jardim de manga. um jardim de manga. Foi o consenso aqui, jardim de manga. So he take care of the mango trees. Então ele cuida do pé de manga, dos pés de manga. But how much mango will come during a season, it is not in his hand. Mas a quantidade de mangas que vai ser produzida durante a estação não está nas suas mãos. In some season there will be more, and in some season there will be less. Em algumas estações haverá mais, em outras haverá menos. It is not in his hand. Não está nas suas mãos. So it depends everything on the God. Então, depende tudo de Deus. And whatever he gets, he accept it. E o que ele conseguir, ele aceita. So also in our day-to-day life, we have to accept everything as the gift of God. Então, na nossa vida diária, devemos aceitar tudo como um presente de Deus, As the blessings of God. como as bênçãos de Deus. And we have to establish a relationship with God. E devemos estabelecer essa relação com Deus. If our relationship is very strong, then the action cannot bind us. E se o nosso relacionamento for muito forte, as ações não podem nos prender. The activities taking place around me cannot give me pain and Pleasure. E as ações não podem me dar mais prazer ou dor. so whatever happens around me and whatever happens in my life cannot keep me pain. Então, o que acontece ao meu redor, o que acontece comigo, não pode me causar dor. Now the question is, E agora a pergunta é: how can I establish a strong relationship with God? como eu posso estabelecer uma forte relação com Deus? How can I perform all my action in God consciousness? Como eu posso fazer todas as minhas ações com a consciência elevada? This is possible if I have good company. Isso é possível se eu tenho boas companhias. A good company is called satsang. Boas companhias é chamado de satsanga. When we are in the company of the good people, then there will be good thoughts. Então, quando nós estamos na companhia de boas pessoas, haverá boas conversas. There will be love for God. Haverá amor por Deus. So the relationship with God will be stronger and stronger. Então, a relação com Deus vai ficando cada vez mais forte. Now the question is, how can we in the good company? E a questão é, como estar em boas companhias? And it is again by the blessings of God. E, de novo, é pelas bênçãos de Deus. So to be in good company,
we need the blessings of God Para estar em boas companhias, nós precisamos das bênçãos de Deus. and being in the good company, we develop a strong relationship with God. E estar em boa companhia, nós desenvolvemos uma forte relação com Deus. If you remember God all the time, through our work, through our prayer, through our meditation, then our mind will be more and more pure. Se você se lembra de Deus nas suas ações, nas suas orações, nas suas meditações, o seu relacionamento com Deus vai estar cada vez mais forte. As the mind becomes pure and pure, the ego will have no place there. Quanto mais puramente vai se tornando, menos espaço há para o ego. There will be no identification, no attachment. Não há identificação, não há apego. He will be doing his work, but he will not be affected by the work. Você pode fazer o seu trabalho, mas não será afetado pelo trabalho. But common people, they do act, but they are trapped by the activities they are doing. Mas as pessoas comuns, elas estão presas às atividades que elas fazem. And so they lead a very miserable, painful life. Então elas vivem uma vida muito dolorosa e muito miserável. So we should be very, very careful in doing our action. Então, tem que ser muito cuidadoso ao fazer as nossas ações. We should very, very careful that when doing an activity, there is no sense of doership. A gente deve ter o sentimento de que toda ação não sou eu que estou fazendo. There should not be a feeling that I am doing. Não deve ter o sentimento de eu estou fazendo. There should not be a feeling that I want this and that through this work. Não deve ter o sentimento de eu quero isso ou aquilo deste trabalho. Instead, we offer our action to God. Ao invés disso, devemos oferecer o nosso trabalho a Deus. Whatever we receive in return will take us as a gift and blessing from God. E o que quer que seja que recebemos em troca, a gente aceita isso como um presente de Deus. So we should train our mind, reorient our life Devemos treinar nossa mente, reorientar nossas vidas, to think that I am not doing anything, para pensar que eu não estou fazendo nada. God is doing everything. Deus está fazendo tudo. He is doing through me. Ele está fazendo através de mim. I am just an instrument. Eu sou só um instrumento. Generally, people think that whatever I am doing, the work is producing the result. Geralmente as pessoas pensam que o trabalho que eu estou fazendo produz os resultados. But really, work cannot produce anything. Mas na realidade o trabalho não produz nada. It is said, action is inert.
Action is inert, jada. inerte. É dito que a ação é inerte, It has no capacity to produce a result. não tem capacidade para produzir resultado. It is because of the wish of the God result comes. E é por conta dos desejos de Deus que o resultado vem. So we should not rely on our own credibility, but we should give credit to God for every success. Então a gente não deve acreditar a nós mesmos os resultados, mas sim a Deus. And also accept the failure as blessings of God in disguise. E aceitar as falhas como a graça de Deus, Thinking that God is wanting something from me. pensando que Deus quer algo de mim, There is something wrong in me. que há algo errado em mim. I have to find out my fault and weaknesses Eu tenho que achar as minhas faltas e as minhas fraquezas and improve on it. e melhorar. With the sense of surrendering to God, Com o sentimento de se render a Deus, we can be free from the effect of our own action. nós podemos ser livres dos resultados das nossas ações. We should be very careful that whatever we do will produce its effect, its reaction. A gente deve ter muito cuidado com o que eu faço, pensar que o que eu faço produz resultados. Good action will produce good result and bad action will produce some bad result. Boas ações produzem bons resultados e más ações produzem maus resultados. And if we are doing with a sense of I-ness and my-ness, we are bound to uh, be affected by the result. Se eu faço as coisas pensando que eu fiz, eu faço, eu vou estar apegado ao resultado. We may get the result instantly, or we may get it after a long period of time. E a gente pode obter o resultado instantaneamente ou depois de um longo período de tempo. But the result is bound to follow. Mas o resultado está destinado a seguir. É isso? And for bad action, we have to suffer either today or tomorrow. Então, para cada ação, a gente tem que sofrer hoje ou amanhã. So we have to be very, very careful of what we are doing. Então, devemos ser muito cuidadosos com o que estamos fazendo. A shikar, a sadhak is very, very careful what he is doing. Um buscador, um sadhaka, ele é muito cuidadoso com o que ele está fazendo. So he does everything remembering God and offering everything to God. Ele faz tudo pensando em Deus e tudo oferecendo para Deus. And thereby he cleans his mind E assim ele limpa a sua mente. and he gets purified and uh, goes towards the divinity. E ele se purifica e caminha em direção à divindade.
Please close your eyes Por favor, fechem os olhos and we will reflect what we have discussed today. e vamos refletir sobre o que falamos hoje. Everybody acts in this world, Todo mundo age neste mundo. and most of us act in this world with ego and attachment for the result. E a maioria de nós age neste mundo com ego e apego ao resultado. But this too binds him in the world. Tem muito apego no mundo. Therefore, he leads a life with suffering. Isso leva a uma vida de sofrimento. But we have to get out of it. Mas a gente tem que sair disso. When doing our work, we should not feel that I am the doer. Fazendo o trabalho sem o sentimento de que eu estou fazendo. We should not be attached to the result of what we are doing. Não devemos estar apegado aos resultados do que estou fazendo. And this is possible if we dedicate our activities to God. E isso é possível se eu dedico as minhas atividades a Deus, Thinking that everything is done by God. pensando que tudo é feito por Deus. Whatever result will come, we will receive as gift and blessings from God. E qualquer resultado que venha, nós aceitamos como presente ou bênçãos de Deus. Then no activity will give us pain. Então nenhuma atividade nos dará dor. We can lead a life of joy and bliss. E podemos viver uma vida de felicidade e paz. So we should do our work from morning to evening with a prayerful attitude, Então devemos fazer as nossas atividades do amanhecer ao anoitecer com uma boa atitude, with love for God and masters. com amor por Deus e pelos mestres. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Amen.